abençoe, que Deus abençoe. Um dia abençoado. Que a bênção de Deus esteja sobre você, te abençoando, te prosperando nos dias de hoje. Amém? Seja um dia muito abençoado. Vamos lá, gente. Vamos aí já no meio da semana, né? Uma das últimas semanas do ano, segunda quinzena já do mês de dezembro, do último mês do ano. Deus te chamando para novas coisas, Deus trazendo novas instruções, te chamando para novas coisas, novas estações. Então, vamos se agarrar com Deus aí e vamos receber coisas novas do Senhor. Gente, hoje eu queria compartilhar com vocês, antes de a gente fazer a nossa oração do Pai Nosso, daqui a pouquinho a gente já vai estar orando, e eu queria falar sobre recompensas da sabedoria. Provérbios capítulo 2, e a gente falou muito em estudar, ler o livro de Provérbios. Ainda quero te dar um conselho para que você ainda possa esse ano ler o livro de Provérbios. Se você ler o livro de Provérbios, sua mente não é mais a mesma, não será mais a mesma. Provérbios capítulo 2, o versículo 12 diz assim, ó, porque vem uma sequência, Deus falando sobre as recompensas da sabedoria. No versículo 12 ele diz assim, ó, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. É interessante que depois ele vai narrar, né, continuar narrando do que a sabedoria te livra. Mas eu peguei esse versículo 12 para a gente meditar um pouco nele aqui. Quando a gente pensa que esse texto está falando do homem perverso ou da pessoa má, né? Ou que dizem más palavras, não é aquela pessoa que você vai encontrar na rua e ela falar um palavrão para você quando você está dirigindo, não é essa. Esse aqui está falando num outro âmbito, de como a sua vida é influenciado por aquilo que é mentira, aquilo que é negativo. E se você se cercar, talvez, do que você ouve durante o dia, talvez você se sujeita muito a um ambiente de mentiras, um ambiente que não é a verdade absoluta de Deus. Por exemplo, as pessoas no mundo não são boas, porque o mundo ele é regido pelo diabo. E o ministério do diabo é matar, roubar e destruir. Então que ele precisa usar pessoas. Jesus chamou de príncipe, um governador desse mundo. E é interessante que a gente precisa entender o seguinte: quando você ouve notícias, por exemplo, sobre a economia, e se você se submete a essas notícias continuamente, você vai ficar com medo. Você vai ter ansiedade, medo, síndrome de pânico na área das finanças. Porque cada vez o mundo é mais complexo nessa área. E o mundo é mais derrotado, né? Cada vez os governos que entram, eles devem mais, gastam pior as receitas que entram. Então, aqui está falando exatamente disso, de Deus proteger o seu coração através da sabedoria, de você não ver tantas coisas negativas. Eu tenho contado esse testemunho muitas vezes, mas foi um tempo que Deus me abençoou muito. Quando deu a pandemia, no ano 2020, 21 e 22, né, foram 2 anos, eu resolvi não assistir mais televisão por 2 anos. Ou seja, não me contaminar com tanta notícia ruim, tanta mentira, era tanta ideologias, brigas. E você se submete a esse palavreado. A sua alma se submete. E aí você fica apavorado. Quando terminou a pandemia, o meu testemunho é esse, porque eu disse para minha esposa, eu não vou assistir mais televisão. Fiquei 2 anos sem assistir televisão. E nesse tempo, eu me envolvi mais com a palavra de Deus. E quando terminou os 2 anos da pandemia, Deus tinha nos abençoado de maneira
extraordinária. Nós crescemos financeiramente. Então, é importante a gente entender o que Deus está querendo dizer, que com a sabedoria, Deus, ele te livra das pessoas más e das palavras más também. Daquilo que vai trazer medo ao seu coração, insegurança à sua vida, né? Da inveja que as pessoas têm de você, da notícia ruim, de tantas coisas que são maléficas para a sua vida. Então, quando você se envolve com a sabedoria de Deus, o texto mais original, aqui não está falando de palavras perversas, está dizendo de palavras mentirosas e enganadoras. Ou seja, o princípio da mentira é que ela seja contada como uma verdade, para estabelecer um erro, uma direção errada na sua vida. Então, quando você se envolve com a palavra de Deus, com a sabedoria de Deus, Deus tem uma condição de proteger você, tanto das pessoas más, ou seja, tudo aquilo que está sendo projetado para te destruir, Deus te protege com a sabedoria. Deus te protege com a sabedoria. E essa sabedoria vai te proteger também desse vocabulário negativo, do vocabulário mundano, do vocabulário mentiroso, do vocabulário invejoso. Então Deus vai proteger você das notícias ruins que te diminuem, que tentam tirar a sua felicidade, que tentam tirar os seus propósitos. Tudo isso aí, Deus protege você através da sabedoria. E eu quero profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Um tempo novo, uma estação nova, em que a sabedoria de Deus proteja você, para você viver os grandes milagres de Deus, para você experimentar os grandes milagres de Deus. Amém? Então, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo no seu coração. Vamos orar a oração do Pai Nosso? Antes você vai compartilhar essa palavra ao menos com 5 pessoas. Às vezes uma palavra dessa muda a vida de uma pessoa. Então compartilhe ao menos com 5 pessoas. Curte a live, é importante também. E ajunte o seu coração comigo em fé. E nós vamos orar ao Senhor agora. Tá bom? Vamos pedir que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus abençoe o nosso coração. Então, vamos orar o Pai Nosso junto agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Antes, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. E que a bênção de Deus esteja sobre você, te abençoando, te dando sabedoria, trazendo sabedoria de Deus, te protegendo de todo o palavreado, de tudo aquilo que é negativo do mundo. Deus vai criar um escudo através da sabedoria na sua vida. E vai chegar um novo de Deus, uma nova informação de Deus para você, uma nova instrução de Deus. E 2024 vai ser o ano mais extraordinário que você viveu na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana ainda muito abençoada. Ainda essa semana será uma semana de Deus trazer respostas para a sua vida. Que você tenha um dia muito abençoado, que Deus te abençoe.